Boa noite. A Europa não se entende sobre a política de acolhimento de imigrantes e refugiados. O caso do navio Aquarius veio reabrir todas as feridas, incluindo dentro da própria coligação do governo alemão. Para lá deste caso, entramos já na época de maior movimento das chamadas pateras, que cruzam o Mediterrâneo da África até ao sul da Europa. Milhares de pessoas arriscam tudo, pagando a traficantes numa travessia em que muitas vezes perdem a vida. Está a Europa a atingir o limite de integração de refugiados e imigrantes que fogem do desespero? Ou é possível encontrar uma política de consenso que tenha por base regras de humanidade? Boa noite, Dr. António Costa Silva. Não sei se uma coisa tem a ver com a outra, penso que sim, mas o facto de estarmos ou não a atingir um limite de integração de tantos imigrantes e tantos refugiados tem muito a ver também com as dificuldades de um consenso de política europeia. Nós temos que fugir um bocado à questão da negatividade que está muito presente hoje, desde os meios de comunicação social e na sociedade, e olhar para o problema do ponto de vista global. Nos 3 últimos anos há 1,5 milhões de migrantes que vieram do norte da África para a Europa. A Europa, o espaço da União Europeia, que é o mais rico do mundo, tem 508 milhões de pessoas, tem um PIB mundial da ordem dos 25%, tem 28 países e, portanto, quando começamos a olhar para estes números, eu penso que estamos a empolar muito a situação. Isso é exponenciado pelos problemas das travessias e de todo o resto que se passa no Mediterrâneo. Eu penso que é uma pena, porque desde 2000 até 2015 no Mediterrâneo morreram 22 mil pessoas. Há um ano que é um ano horríveis, que é o ano 2006, em que morreram 6 mil pessoas. A Europa está numa espécie de estado de inanição intelectual, de falta de respostas. Repare que o problema ficou exponenciado a partir de 2011, quando há 4 acontecimentos capitais no Médio Oriente, a retirada das forças norte-americanas da Líbia? do Iraque. Depois a morte do Osama Bin Laden, que deu, a nível do movimento jihadista internacional, novos desenvolvimentos, a guerra na Síria e a Primavera Árabe. E a Primavera Árabe, tudo isto começou em 2011 e desde 2011 praticamente não há uma resposta coordenada da Europa em relação ao problema dos refugiados. Nós vimos a senhora Merkel sozinha e depois acompanhada pela Suécia a tentar a política de portas abertas, porque ela sabe melhor que ninguém que a Convenção Mundial dos Refugiados, que nasceu em 1951, a seguir à Segunda Guerra Mundial, foi exatamente para prever o problema dos refugiados na Europa. Os países da Europa de Leste começaram a expulsar os alemães, havia 14 milhões de alemães que foram expulsos e, portanto, o Estatuto dos Refugiados tem a sua cerne na Europa. Eu penso que a Europa tem que revisitar esse programa, tem que desenvolver uma aproximação multidimensional, não se pode cingir só, digamos, a tentar prevenir o tráfico, tem que trabalhar com os países de trânsito, tem que trabalhar com os países de origem. Os refugiados são pessoas como nós, claro, que estão em circunstâncias dramáticas na sua vida. Já fomos refugiados muitas vezes. Mas eles fogem à guerra, fogem à fome, fogem aos problemas do seu país. E uma questão muito importante que eu queria colocar aqui é a correlação entre migração e terrorismo. Destes 1,5 milhões de pessoas, nestes últimos 3 anos chegaram à Europa através do Mediterrâneo, só 8 estavam envolvidos em atividades terroristas. E portanto, nós exponenciamos muitas coisas que depois não correspondem à realidade. Eu passo aqui ao professor Clemente Pedro Nunes, porque terá sido esta uma das grandes questões dos imigrantes e dos refugiados que levaram a que os ingleses também votassem sim ao Brexit? Muito boa noite. Pois, eu penso que sim, mas acho que a questão fundamental que nós estamos confrontados quando se fala da Europa, quando se fala da estratégia da Europa, porque eu estou totalmente de acordo que a Europa precisa ter uma estratégia. Eu lembro-me sempre do défi américain, que foi a grande bandeira que os franceses, que uma certa classe francesa levantou para justificar a unidade europeia, era o défi américain. Portanto, a Europa tinha que ser a Europa mais. Europa mais, que aliás o Presidente Macron ainda há dias disse, é a Europa das soberanias dos Estados-nação, com o dividendo da congregação de esforços entre os vários países. E, portanto, a Europa tem que ter algo que se apresente no mundo e perante os desafios que tem, de uma forma que ultrapasse aquilo que cada Estado só por si podia fazer. É essa a lógica. Eu queria falar da questão do multiculturalismo, porque acho que é importante. O problema com o multiculturalismo é ter criado um modelo paralelo e não um modelo de interculturalidade ou de integração.
Porque há um limite. Nós, quando o nosso problema é um problema de acolhimento, reconhecendo o outro, reconhecendo a sua diferença, mas fazendo respeitar aquilo que é a cultura que o acolhe. E a situação da França é exemplar, não é? Os bairros criados nos arredores das cidades. E, inclusivamente, uma das questões com o acolhimento recente desta vaga migratória de 2015 para a Alemanha, como a vaga é tão grande, e estou a utilizar uma palavra que detesto, porque acho que nós temos que ter muito cuidado com a forma como falamos dos grupos de refugiados ou migrantes. Quando utilizamos palavras como vaga, onda, enxame, estamos a desumanizá-los, não é? E, portanto, criamos também esta noção de que há algo de avassalador que se abate sobre nós, portanto, no fundo, nós construímos o mundo através da linguagem, estamos a criar modelos de medo. Mas o número de refugiados era de tal forma que, tendo uma experiência grande dos problemas de integração de comunidades migrantes, sobretudo de turcos, não é? Até 1989, em cada 3 crianças que nasciam em Berlim, ou ocidental, portanto estamos a falar antes da queda do muro, em cada 3 crianças que nasciam em Berlim, 2 eram turcas, não é? Portanto, a incapacidade, há um conhecimento de como agir, mas a incapacidade de lidar com a dimensão levou depois a muitos outros A professora David Marçal, era como se tivéssemos pegado nos retornados, para utilizar um termo que não se deve utilizar, que é feio, que eram 500 mil, e os tivéssemos posto num gueto, e eles hoje ainda lá estivessem. Mas não aconteceu assim, felizmente. Estamos todos misturados. É isto que acontece com a maior parte destas populações que vêm da Turquia, no caso da Alemanha, em grande número, do Norte da África. Como é que se resolve este problema? Cultural. Sim, com certeza. Seria preciso alguma ingenuidade para dizer que todos os refugiados ou todos os imigrantes têm a mesma facilidade de integração em todos os países e até independentemente da dimensão dessa imigração. Há, obviamente, imigrantes que são mais fáceis de integrar porque têm uma cultura mais cosmopolita, podem ter mais formação, falam línguas, com certeza que esses são mais fáceis de integrar. Mas todos eles constituem um valor potencial, nisto eu estou de acordo com o que já foi dito, e posso dar aqui 2 exemplos concretos, muito antagónicos. O caso que foi noticiado aqui há uns meses, de um estudante de origem síria que veio para Portugal, um estudante universitário ao abrigo de um programa liderado pelo ex-presidente da República, Jorge Sampaio, e que teve 20 valores na sua tese de mestrado em robótica na Universidade de Coimbra. Portanto, estamos aqui a falar de um potencial tremendo. É uma pessoa com uma enorme qualidade, com uma enorme competência, que certamente já veio com uma enorme formação, que veio para Portugal e que nos veio potencialmente enriquecer. Mas obviamente nem todas as pessoas têm estas características. Mas também posso dar um outro exemplo. Por exemplo, eu que há uns tempos fui também a um restaurante em Lisboa chamado Medze, que é de facto gerido por uma família de refugiados. É de facto um restaurante... É ali em Arroios, não é? Exatamente. Portanto, estamos aqui a falar de 2 formas completamente distintas de contribuir para a economia de um país. E nós... E para a sociedade, eu também gostaria de reforçar a ideia que a Europa tem um problema de baixíssimas taxas de fecundidade. Portugal, então, tem taxas dramaticamente baixas de fecundidade. Mas a questão não é essa, é que nós fizemos o trabalho mal feito desde o princípio, como diz a professora, os tais guetos, as cités que há à volta de Paris, chamam-se assim, não é? E o que está à volta já de Berlim, como é que se resolve este problema? Porque é isto que depois incomoda e cria nos nacionalismos a justificação para dizer fechem as portas. Com certeza, mas estamos a falar de problemas específicos e complexos e que são distintos. Portugal não creio que tenha nenhum problema parecido com esse. Não, Portugal não tem nada disso. Bem, estamos a falar de realidades... Também tem, não é comparável porque é uma escala pequena. Estamos a falar de realidades distintas que terão certamente soluções especializadas e as situações poderá haver certamente tipos de respostas para melhorar a situação. Absolutamente. E há bocado, só para terminar, a questão dos números, há bocado perguntou pelos números, também por estimativas das Nações Unidas, em 2017, 161 mil pessoas, cerca de 161 mil pessoas, estima-se, tentaram a travessia do Atlântico por mar. Dessas, cerca de 3 mil morreram. De facto, a maior parte foram salvas pelas forças postas a essa disposição. Mesmo assim, estamos a falar de uma taxa de mortalidade de 2%. Altíssima. Pensamos, qual é o nível de desespero que uma pessoa tem que estar para querer apanhar um transporte que tem uma taxa de mortalidade de 2%? Nós temos uns gráficos que podem ilustrar o que são o movimento das pateras no Mediterrâneo, ainda agora, estes dias. Estes pontos vermelhos, os pontos vermelhos são o movimento das pateras,
e são também aqueles que foram salvos, não é? Não é todos os que Posso passaram. só apontar? Esta Sim. zona aqui estamos a falar de uma zona muito específica, que estamos a falar de travessia de Marrocos para a Espanha. Sim, Estamos sim, no Estreito de Gibraltar. E esta não é? semana disparou. Estes dados, se forem ver os dados Sim, desta semana, está a disparar. disparou desde que Espanha fez Claro. teve aquela boa ação. Já, Sr. Alto Comissário, Portugal não tem um problema tão dramático destes, mas há pouco eu dizia que também tem os seus guetos, os seus problemas. Certo. Sabemos o que existe aqui perto de Lisboa, não é com este tipo de imigrantes, mas o que é que nós podemos fazer para contribuir? Eu creio que a palavra multiculturalidade, as palavras aqui valem muito e têm um significado profundo. E entendendo a multiculturalidade como a mera acomodação das culturas, eu diria sim, falhou. Esta ideia de que as pessoas são coisas que se põem em gavetas e se deixam lá ficar e que depois se integram por geração espontânea, não funciona. E eu creio que há hoje o reconhecimento da importância das políticas de integração. A aprendizagem da língua, o acesso ao emprego, a autonomização das pessoas por via também da qualificação e colocar o elevador social a funcionar para as segundas e terceiras gerações, eu creio que hoje em dia é consensual. Nós tivemos, por exemplo, a semana passada, a visita da Rede Europeia de Integração da Comissão Europeia em Portugal, exatamente porque se reconhece que Portugal tem hoje um mecanismo complexo de apoio à integração. E eu Complexo quer dizer positivo. Complexo no sentido de misturar, de facto, todas estas dimensões da integração, a habitação, a saúde, a educação, porque senão a integração não acontece de geração espontânea. O que acabamos é por ter sociedades paralelas, não é? Que dificilmente se integram naquilo que é a comunidade. Também creio que é importante percebermos que não há comunidade que se integre em sociedades que não se transformem e que não sejam elas próprias capazes de adotar a diversidade crescente que chega a esse país. E aí creio que a nossa permeabilidade como portugueses, ela está estudada até do ponto de vista académico, mostra que nós somos um povo que se mistura, que se dá a conhecer. O MEDES é um bom exemplo e a mercearia que agora abriu ao lado, a Zaituna, que também convido a conhecerem, falava com os proprietários a semana passada. Que vai ser das restaurantes aqui com uma publicidade à borda. Não, mas é interessante. Zaituna, o que é? A Zaituna é uma mercearia. Aliás, em árabe? Em português temos mais de 3 mil palavras de origem árabe, não é? Pois, e também claro. é bom lembrarmos que temos uma comunidade de mais de 50 mil muçulmanos em Portugal que nunca deram qualquer problema de integração. E eu creio que isto também é importante termos estes números, porque quando falamos em virem 10 mil refugiados do Médio Oriente, nós temos cá já 50 mil, e são, aliás, uma comunidade extraordinária que fez agora 50 anos, exatamente, que foi criada em Lisboa. Mas a Zaituna é um bom exemplo de... Eu falava com o proprietário a semana passada e ele dizia: estou absolutamente surpreendido porque a maior parte dos clientes, imaginei eu que seriam pessoas da Síria, do Iraque, do Médio Oriente, não, são os portugueses, são os lisboetas, curiosos, ávidos de provar. E eu creio que aí a integração acontece também quando as sociedades estão preparadas e adaptadas a